Vamos falar bastante sobre o mercado de transferências, né? Porque tá bombando, tá agitado nessa semana, já vai terminar na semana que vem, né? Mas de repente, ontem à noite surgiu a informação de que Rames Rodrigues estaria chegando no São Paulo. A nossa equipe apurou e realmente o contrato do Rames Rodrigues já está pronto, faltando apenas aquela assinatura. Aquela caneta que não é a caneta simples, né? Deve ser uma caneta de ouro, né? Nossa, deve ser um canetão, né? Deve ser aquela de ouro porque o Rames Rodrigues não é qualquer jogador. É um jogador que tem história no futebol europeu, campeão de Champions League com Real Madrid, Bayern de Munique, campeão de tudo praticamente, e tem história também na Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, foi artilheiro com a seleção da Colômbia. É um grande jogador de 32 anos. É claro que ele não está na sua melhor fase, né? A melhor fase dele já passou na época do Real Madrid, do Bayern de Munique, até mesmo do Porto, mas é um jogador interessante e que o futebol brasileiro já começa a receber grandes craques novamente, né? Com a volta do Suárez para o futebol sul-americano e defendendo o Grêmio, agora o Rames Rodrigues, Flamengo a gente tem grandes jogadores também. Só que tem um ponto de interrogação nisso tudo, né? No Rames Rodrigues. Qual é o Rames Rodrigues que o São Paulo vai receber? É o Rames Rodrigues do Real Madrid? Acho que não. Mas é o Rames Rodrigues que vai poder jogar todos os jogos? Essa é a grande questão. Porque é um jogador que, nas últimas temporadas, ele tem sofrido com lesões. E o que o São Paulo não quer é mais um no refis. No departamento médico de São Paulo, que desde o ano passado vive lotado. Então, é um jogador caro. O Rames Rodrigues não vem para receber pouco, né? Vem com cifras que ultrapassam a casa de R$1 milhão, né? O Rames Rodrigues é um jogador caro, porque é valorizado, conquistou muita coisa. E ele vai jogar todos os jogos? E essa é a grande avaliação que o departamento médico do São Paulo tem que fazer antes de contratar o jogador, né? Se ele estiver bem clinicamente, com a possibilidade de já jogar, acho que o torcedor de São Paulo quer um cara que resolva já no jogo contra o Corinthians, né? Do jogo daqui 3 semanas. Então, eu não sei, você, São Paulino... Mas aí ele já poderia jogar? Se ele for contratado e inscrito, sim. Poderia jogar tecnicamente falando em relação aos prazos, né? A inscrição. Agora, fisicamente, ele poderia jogar? Porque ele ficou 7 meses... qualquer um hoje pode jogar. Claro que poderia. Tem uma pedra no meu caminho, essa pedra se chama Renato Augusto. A gente repete isso aqui sempre para você, ouvinte, que é São Paulino como eu. Piacos, que cá entre nós, em relação ao futebol brasileiro, o nível técnico é menor do que o futebol brasileiro. Mas é um grande time da Grécia. E nesses 7 meses foram 24 partidas, se eu não me engano, e foram 5 gols e 6 assistências. Não são números extraordinários, mas parece que colaborou com o time grego, que não foi campeão nessa temporada, mas ele estava ali colaborando. Então, o torcedor de São Paulo, eu acho que não pode se iludir de que o São Paulo está contratando o jogador do Real Madrid, Rames Rodrigues. Aquele Rames Rodrigues do Real Madrid ou do Bayern de Munique. É um Rames Rodrigues um pouco mais rodado, mais experiente e numa reta final de carreira, apesar de só 32 anos. Ele só tem 32 anos. O Pato também, o São Paulo trouxe o Pato numa aposta também. Um jogador novo ainda, mas que já viveu a carreira, já rodou muito cedo, né? Muito cedo com muitas equipes, já rodou bastante. Então é esperar para ver como vai estar fisicamente o Rames Rodrigues, porque se tiver bem fisicamente, é um grande reforço. É um reforço para fazer a diferença no futebol brasileiro. Mas vou fazer uma comparação. Luís Suárez, do Grêmio. Ninguém duvida que ele é um dos melhores atacantes do futebol mundial. Só que hoje não está na sua melhor condição física. E vem ficando fora de partidas no Grêmio. Não joga todo jogo. Ontem jogou na derrota do Grêmio para o Flamengo, mas ele não joga todo jogo, porque fisicamente ele não tem mais condições. É claro que o Luís Suárez é mais velho do que o Rames Rodrigues, né? Mas, quando ele joga, joga bem. Mas não joga muito. O Luizito Suárez. Então essa é a grande questão e a interrogação em relação a essa contratação do Rames Rodrigues. Vamos esperar para saber como vai ser o parecer do Departamento Médico do São Paulo. Eu só acho que o torcedor de São Paulo fica só com um pezinho atrás em relação a isso, né? Mas em qualidade ele tem de sobra. Já que você citou o Grêmio, Luan tá chegando, 1h30 desembarque, é isso? Luan tá chegando, ex-jogador do Corinthians, né? Com uma passagem
apagadíssima para se esquecer, né? Até para ele e pro Corinthians, né? Pro corintiano, né? Que não quer nem saber do Luan. E o gremista vai dar uma chance pro Luan. Então, o Luan, esperado hoje em Porto Alegre, 1h30 da tarde, ele desembarca no aeroporto Salgado Filho. E é até interessante porque o próprio Grêmio postou no seu site oficial o horário que ele ia chegar e por onde ele ia chegar. Doca 1 do aeroporto Salgado Filho. Ou seja, pedindo torcedor. Pedindo torcedor. E o Renato Gaúcho deu uma entrevista coletiva ontem, após a derrota do Grêmio pro Flamengo, dizendo assim, olha, o Luan, ele tá no fundo do poço. Ele tá no fundo do poço. Eu sei disso, mas eu preciso resgatar ele. Eu confio que ele é um bom jogador, que ele tem potencial, e eu acho que aqui ele vai ter carinho de sobra para recuperar o futebol e sair do fundo do poço. Então, o Renato Gaúcho deixou bem claro, olha, torcedor, tenha paciência com o Luan, ele está no fundo do poço, mas eu, como treinador, confio nele, que ele ainda tem futebol para ajudar o Grêmio e espero que vocês apoiem ele. Então, essa foi a mensagem bem clara que o Renato Gaúcho deixou. Que ele está no fundo do poço, isso daí é inegável, né? Porque nos últimos anos ele pouco jogou com a camisa do Corinthians, né? Teve o caso do motel, que ele foi agredido por torcedores... E entre os xingamentos, enfim, polêmica em restaurante, a vida fora dos gramados do Luan foi agitada nesses últimos tempos. Mas se o treinador está querendo dar um voto de confiança, recuperar um jogador que ele acredita, e num time que ele conquistou tudo, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa, campeão estadual, conquistou tudo praticamente no Grêmio, né? Só não foi campeão brasileiro. Eu acho que pode ser uma boa para o Grêmio e para o Luan. Pode ser uma boa pro Grêmio pro Luan, porque primeiro que o Luan não vem recebendo um bom salário, né? É um bom salário, mas não é o que ele ganhava no Corinthians, né? E então o investimento é pouco. E pode ser uma esperança de recuperar um jogador que já foi muito importante para a equipe e que agora está numa péssima fase. E por falar em Grêmio e Flamengo ontem. Deu o Flamengo, né? O Flamengo venceu fora de casa, 2-0, gols de Gabigol e Thiago Maia. O Grêmio teve um jogador expulso, o Kahneman, né? Isso atrapalhou os planos do Renato Gaúcho, né? Fica difícil enfrentar o Flamengo 11 contra 11, imagina 10 contra 11. Segundo tempo, praticamente inteiro, o Grêmio com um jogador a menos. Mas é inegável que o Flamengo era favorito, né? Então, assim, foi surpresa o resultado? Eu até achei que o Grêmio fosse ganhar em casa e poderia perder fora. Foi surpresa o resultado? Eu acho que não, porque o Flamengo no segundo tempo, na reserva, entrou o Pedro, o Cebolinha, o Bruno Henrique. Olha as reservas do Flamengo. É difícil, né? 3 caras que seriam titulares em quase todas as equipes do futebol brasileiro. Então, o próprio Renato Gaúcho meio que já admitiu, olha, vai ficar difícil para o jogo da volta. E eu acho que o Flamengo já está na grande final da Copa do Brasil. Mais de 60 mil torcedores no jogo da volta. O Grêmio precisando fazer 3 gols. Eu acho que não vai dar pro Grêmio, não. Vai dar Flamengo na final de novo. Flamengo e... Eu acho que, olha, é difícil falar também, porque agora esse jogo tá mais aberto. Flamengo e Corinthians o Flamengo e São Paulo, né? Corinthians e São Paulo é um jogo mais aberto ali. Mas a vantagem não é muito grande, mas é vantagem. A vantagem não é muito grande, mas é vantagem. E eu acho, assim, eu tenho um pressentimento que teremos um déjà vu do que foi o ano passado. Flamengo e Corinthians na final. Você lembra? Mas assim, é só um palpite de que pode tudo acontecer e o São Paulo vencer fora de casa e dentro de casa no Morumbi lotado também na próxima partida. Quero só ver o que vai acontecer. Valeu, Felipe. Obrigada pelas informações. Valeu, Bruna.